Oi, eu sou a professora Cristiane do GAD Fisiologia. Nesta aula, o assunto será o ciclo vigília-sono. Assim como acontece em diversos fenômenos naturais, o organismo apresenta ritmos, como o ritmo cardíaco, as liberações hormonais em picos com ciclos curtos ou longos e o ritmo respiratório. O sistema nervoso também apresenta ritmos de funcionamento que podem ser registrados através do eletroencefalograma, que chamaremos de EEG a partir daqui. O EEG é de interesse médico, pois além de muito útil para indicar possíveis patologias do sistema nervoso, é uma técnica não invasiva, indolor e relativamente barata comparado a outros exames neurais. O EEG é um registro de correntes elétricas geradas pelo funcionamento neural. Conforme os neurônios são excitados e inibidos, os fluxos iônicos nos corpos celulares e nas árvores dendríticas no córtex cerebral provocam alterações elétricas que podem ser registradas se eletrodos sensíveis são colocados na superfície do crânio. É claro que a atividade de poucos neurônios não seria suficiente para gerar correntes elétricas que fossem capturadas por eletrodos sobre o crânio. Então, na verdade, esses registros correspondem ao funcionamento de milhares de neurônios que se localizam abaixo de cada eletrodo. Esses eletrodos são colocados em locais padronizados. O sinal de amplitude de dezenas de microvolts é amplificado e registrado e as ondas cerebrais são avaliadas. As ondas do EEG podem ser indicativas de diversos estados funcionais e disfuncionais. Por exemplo, quando estamos ativos e despertos, muitos neurônios estão trabalhando, cada um na sua tarefa. Alguns processando diversas informações visuais, outros processando informações auditórias, outros processando memórias armazenadas, outros integrando essas informações e assim por diante. Como cada um faz sua tarefa, em geral eles se encontram desincronizados, que é o que a gente representa com essas imagens. Então, o que se registra no EEG é um monte de ondas pequenas em alta frequência. No entanto, os neurônios podem ser ativados e inibidos de forma síncrona, em áreas restritas ou espalhadas, dependendo da situação. Quanto mais sincronizada é a atividade dos neurônios, maiores são as amplitudes das ondas registradas no EEG, pois o sinal similar em muitos neurônios gera correntes elétricas maiores. Além disso, o ritmo registrado diminui, porque agora não são mais atividades dispersas no tempo como era o caso anteriormente. É o que nós tentamos comparar com esses dois vídeos apresentados. Neste vídeo, as pessoas estão se movendo ou as luzes estão piscando de forma síncrona. Então você vê grandes alterações. No vídeo anterior, que continua aqui, as luzes e as pessoas são ativadas ou se movem de forma desincronizada. Os ritmos do EEG recebem nomes de acordo com faixas de frequências. Meio a 4 Hz significa onda delta, 4 a 7 Hz é a frequência teta, 8 a 13 Hz alfa, 15 a 30 Hz beta e 30 a 90 Hz gama. Quando estamos concentrados e mentalmente ativos, apresentamos ondas gama. Durante a vigília, temos mais ondas beta. Se estivermos mais tranquilos, mas ainda despertos, apresentamos ondas alfa. Quando estamos entrando no sono, apresentamos ondas teta. Essas ondas também são vistas restritas ao lobo temporal durante o sono REM, que vamos discutir em seguida. Enquanto estamos em sono não REM, temos as ondas mais lentas, que são as deltas. Além desses registros mais consistentes ao longo do tempo, ainda podemos ver eventos breves que não estão representados aqui, chamados de fusos, com frequência de 8 a 14 Hz, e ripples, com frequência de 80 a 200 Hz. Uma ativação sincronizada de neurônios é obtida quando grupos de neurônios com atividade oscilatória ou marca-passo influenciam a atividade de outros neurônios. Ou sincronização pode também decorrer de circuitos cujas ativações e inibições induzem atividade oscilatória populacional. O tálamo é um exemplo de estrutura neural que pode funcionar como marca-passo do córtex. Um grupo pequeno de neurônios talâmicos apresenta disparos rítmicos enquanto dormimos.
Eles não estão representados nessa imagem, mas eles envolvem esses neurônios representados aqui em amarelo. E sua ativação pode colocar todo o tálamo e os córtices inervados por ele no mesmo ritmo de disparos. Esses neurônios oscilatórios talâmicos formam o núcleo reticular do tálamo, que vamos discutir no próximo vídeo. E aqui nós temos uma imagem que mostra as fibras conectivas entre tálamo e córtex. Vocês podem ver que elas são inúmeras. Vamos voltar agora para o EEG e o sono. O sono é um período de atividade modificada do EEG, durante o qual a consciência é suprimida. A real função do sono é desconhecida, no entanto, há algumas teorias. Por exemplo, é possível que sua função seja recuperação de energia, visto que há uma queda metabólica induzida durante o sono. Além disso, sabe-se que a intensidade do sono de ondas lentas, que nós discutiremos a seguir, reflete diretamente a quantidade de potencialização sináptica experimentada pelo indivíduo durante o dia. E durante o sono, há aumento de expressão de genes associados à depressão de longo prazo. Portanto, é possível que durante o sono, o que foi potencializado desnecessariamente durante o dia seja despotencializado. Sabe-se ainda que ele é preservado evolutivamente, causando adoecimento grave na privação continuada do sono. Portanto, sabemos que essa é uma função importante para o organismo, na verdade, essencial à vida. O indivíduo que não dorme começa a apresentar lentidão de reações e movimentos após pequena privação, e com o avanço dos dias chega a apresentar alucinações. E ainda acontece o rebote, que é o sono em maior quantidade quando se permite dormir. Nós temos mecanismos internos que sincronizam nossos momentos de maior atividade da vigília durante o dia e nos colocam em estado de sono durante a noite. Animais que não podem dormir por longos períodos de tempo, como é o caso dos golfinhos, que precisam subir à superfície para respirar de tempos em tempos, selecionaram outras estratégias para garantir esse período. Uma certa espécie de golfinhos, por exemplo, dorme um hemisfério de cada vez, fica literalmente meio dormindo, meio acordado. Outra espécie dorme microssonos ao longo do dia, de forma que conseguem permanecer em alerta todo o tempo. Podemos dizer que o sono é um estado fisiológico reversível, no qual há alteração da consciência. Como já dissemos, durante a vigília temos cada circuito neural trabalhando nas suas tarefas, dessincronizadamente, e, portanto, o EEG assume um ritmo de alta frequência e baixa amplitude, os ritmos alfa a gama. Durante o sono, no entanto, nós temos duas fases distintas, uma das quais apresenta frequência alta, similar à vigília, e outra com frequência lenta. Vamos entender. Quando estamos sonolentos e caindo no sono, estamos entrando na fase do sono chamada não REM. REM vem de movimento rápido dos olhos, ou seja, a fase não REM é uma fase onde não temos movimentos rápidos dos olhos. Na verdade, nessa fase temos movimentos lentos e circulares dos globos oculares, mas não fizeram uma sigla para isso. Bom, então quando estamos entrando no sono, caímos no sono não REM. E progressivamente as ondas do nosso EEG vão reduzindo de frequência, ou seja, nossos neurônios corticais vão sincronizando cada vez mais, até que esse sono seja bem profundo e o EEG fique bem lento, chegando a apresentar as ondas delta, com alta amplitude. Especificamente, essa fase do sono onde se atinge o ritmo delta é chamada sono de ondas lentas. No processo de aprofundamento do sono não REM, passamos por fases, sendo a fase N1 aquela da sonolência, a fase N2 apresentando o ritmo θ, confusos do sono, e a fase N3, que é o sono de ondas lentas. Sobre isso, houve uma mudança de terminologia pela Academia Americana da Medicina do Sono em 2007, mas os livros ainda usam estágios 1 a 4 do sono não REM. Então, mais ou menos, o que aconteceu foi que os estágios 3 e 4, que vocês veem nos livros textos, foram unidos no N3 atual. No sono de ondas lentas, nós temos redução do tônus muscular, do metabolismo basal, acompanhada de redução da frequência cardíaca, da taxa respiratória e da temperatura corporal. Os sonhos são poucos e simples. O sono não REM é essencial à vida. A fase N3 é um sono muito profundo, onde é muito difícil acordar a pessoa adormecida. Depois, o EEG gradualmente aumenta o seu ritmo, até que entramos no sono REM. Vários ciclos de sono não REM acontecem durante a noite, intercalados por sono REM. O sono REM também é chamado de paradoxal, porque o ritmo do EEG se parece muito com a vigília, mas estamos dormindo profundamente.
Como o próprio nome informa, o sono REM tem movimentos rápidos dos olhos, estilo sacadas. Durante o sono REM, a temperatura corporal fica ainda mais baixa, as frequências cardíaca e respiratória variam bastante, a ereção peniana e a atonia muscular, com exceção de músculos respiratórios e de músculos pequenos como os dos olhos, dos ouvidos e das pontas dos dedos. No sono REM, temos sonhos complexos, com um grande conteúdo emocional. O sono REM tem sido associado à memória e ao aprendizado. É muito difícil acordar alguém durante o sono REM, mas o autodespertar espontâneo acontece mais facilmente na fase REM no fim de uma noite de sono. Nos livros você encontrará gráficos nesse estilo para representar os ciclos de sono durante uma noite. O nível mais alto corresponde ao EEG desincronizado e quanto mais baixo, mais sincronizado o EEG. O eixo X representa o tempo. Aqui nós temos uma noite de sono. Então, nessa linha superior, temos a vigília e o sono REM, que, como você viu, tem EEG similar ao da vigília. E aqui embaixo, temos o sono de ondas lentas, aqui chamado de estágio 4, mas você já sabe que atualmente ele deve ser chamado de N3. Note que na primeira metade da noite, nós temos o sono não REM, chegando nos seus níveis mais profundos. E também que o sono REM dura mais tempo a cada ciclo ao longo da noite. Outra coisa que podemos notar é que a noite de sono se inicia com sono não REM. E finalmente você também vai notar que no final da noite o despertar acontece a partir de uma fase REM do sono. Nós somente nos lembramos dos sonhos durante os quais acordamos. Pessoas que se lembram de muitos sonhos podem estar acordando facilmente durante a noite. Acordam brevemente e nem percebem que acordaram e voltam a dormir, mas estão passando por noites de sono mais agitadas. E se você quase não se lembra de sonhos, é porque dorme profundamente. Um sono profundo e uma duração mínima garantem que você tenha tempo suficiente de sono não REM, o que permite que você se sinta restaurado depois de dormir, e também tempo suficiente de sono REM, que te ajuda na consolidação da memória. Mas a quantidade de sono necessária para cada um varia muito. O importante é você acordar bem, com a sensação de que dormiu o suficiente, nem mais nem menos. Para garantir isso, uma regularidade no horário de dormir ajuda muito. Outra coisa que ajuda muito é evitar equipamentos eletrônicos um tempo antes de dormir, porque a luz emitida por esses equipamentos pode inibir a liberação de melatonina, o que interfere na qualidade do sono. A melatonina é um hormônio produzido pela glândula pineal, que atua no sistema nervoso interferindo no ritmo circadiano do sono. Vamos entender isso melhor. Você sabe que o sono e a vigília se revezam ao longo de 24 horas. Então dizemos que o sono e todas as funções biológicas que variam uma vez por dia seguem um ritmo de cerca de um dia ou ritmo circadiano. Se a variável cicla mais de uma vez por dia, chamamos isso de ritmo ultradiano. E se cicla em mais de 24 horas, chamamos de ritmo infradiano. O núcleo supraquiasmático do hipotálamo tem neurônios que expressam genes que se autorregulam num ciclo de duração aproximada de 24 horas. Então, esse comportamento do sono, uma vez ao dia, é geneticamente determinado. No entanto, esse ciclo de expressão gênica autorregulado não dura exatamente 24 horas. Se uma pessoa é totalmente isolada de todas as informações do ambiente, ela entra no ritmo circadiano intrínseco dela, o que nós chamamos de livre curso. Esse ritmo intrínseco da espécie humana tem em torno de 25 horas. Então, o sistema nervoso tem mecanismos para ajustar o ritmo circadiano ao ambiente, usando dicas, indícios e pistas para isso. Esses fatores que fazem o ajuste fino do ritmo circadiano são conhecidos como Zeitgeber, do alemão, desculpa a minha pronúncia, significando impositores ou arrastadores de tempo. Um dos impositores de tempo mais efetivos na determinação da duração do ciclo sono-vigília é a luminosidade, mas nós também usamos quaisquer outros indícios de maior atividade para ajustarmos o nosso ritmo de sono. Na retina, algumas células ganglionares possuem um fotopigmento chamado melanopsina. Essas células são ativadas por níveis de luminosidade aumentados e inervam o núcleo supraquiasmático do hipotálamo. O núcleo supraquiasmático inibe o núcleo paraventricular. Então, sob luminosidade, o núcleo paraventricular fica inativo. Quando começa a escurecer,
A ativação do núcleo supraquiasmático reduz, permitindo o acionamento do núcleo paraventricular. O núcleo paraventricular, então, ativa neurônios pré-ganglionares simpáticos na medula espinhal torácica, que por sua vez ativam neurônios pós-ganglionares simpáticos no gânglio cervical superior. Esses neurônios promovem a liberação de melatonina pela glândula pineal. Em resumo, quando a luminosidade abaixa, há um aumento dos níveis circulantes de melatonina, o que interfere no funcionamento de várias áreas encefálicas que regulam o ciclo vigília-sono. Quando ficamos assistindo vídeos ou visitando as redes sociais ou verificando mensagens, estamos estimulando essas células ganglionares da retina, acarretando um retardo no aumento dos níveis de melatonina e por isso acabamos perdendo o sono. E porque perdemos o sono, resolvemos dar mais uma olhada no celular e aí já viu. Uma coisa leva a outra e dormimos tarde e por isso dormimos pouco. Ficamos cansados e desatentos no dia seguinte. Nós vamos parar essa videoaula por aqui e na próxima discutiremos os circuitos neurais subjacentes ao ciclo vigília-sono. Esse é o GAD Fisiologia, nos vemos no próximo vídeo.